Saudações, meus amigos do canal Jurídico. Hoje a gente vai ter um programa completamente diferente. Hoje o canal Jurídico vai filmar a cerimônia do Ouricuri, dos índios Funiô, em Águas Belas. Esse lugar onde nós estamos é um lugar sagrado. Como vocês vão observar, aqui não tem postes, aqui não tem energia, aqui não tem telefone, aqui não tem absolutamente nada que lembre de civilização. São casas comuns, mas as pessoas não podem trazer nada eletrônico. E há uma particularidade importante. Esse é o único dia do ano em que pode entrar brancos, ou seja, não índios, aqui no Ouricuri dos tribos dos Funiô. Então é interessante porque é um dia especial, é um dia de festa, onde todas as pessoas elas podem ficar à vontade até o meio-dia, mas é o único dia do ano em que isso pode acontecer. Então a gente vai mostrar o Ouricuri, mostrar como é essa cerimônia, e vocês vão ver que como é interessante essa cerimônia da única tribo do Nordeste que ainda fala o idioma indígena, que é o Yaté, é o idioma dos índios. Então vamos lá que a gente vai ter um passeio muito gostoso. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra não só me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó. Vamos fazer uma mini entrevista com a professora Marilene, professora de Yaté, que é a língua dos índios. Bom dia, professora. Bom dia. Como é que está sendo essa abertura do Ouricuri, essa cerimônia sagrada, a vila? Nos fale rapidamente desse orgulho dos indígenas de Pernambuco, que são os únicos indígenas ainda que mantêm a língua mãe, a língua materna no Nordeste do Brasil. Dê só um rápido depoimento. É uma felicidade muito grande nós nos encontrarmos aqui. Todo ano nós estamos aqui juntos, reunidos. Um encontro que é inédito. Os indígenas que se encontram no Brasil inteiro, eles vêm para esse encontro onde nós passamos um processo de 90 dias para satisfazer a necessidade de cumprir os compromissos com nossos ancestrais. E esse retiro é uma coisa muito importante, tanto para nós como para a população aguasbelense e todos que visitam a gente aqui, porque no momento em que a gente vai se dirigir a Deus dentro dos nossos rituais sagrados, nós pedimos primeiro para os brancos, porque eles desconhecem a força, a resistência que o índio tem na parte espiritual. Nós estamos aqui contactados com a natureza, apesar de estar devastada, mas nós estamos tentando recuperar e buscar também ajuda de pessoas para nos ajudar a conservar nossa mata, que é uma forma de nossos rituais ter mais força, ser mais autêntico e as nossas crianças poder ver dentro da realidade o trabalho que a gente tem que fazer para agradar nossos antepassados. Professora, só mais uma coisa. E como é que está o ensino da língua Yaté? As crianças já têm escolas em Yaté. Eu até descobri que existe uma lei, a Lei de Defesa dos Alunos, é uma lei estadual, uma lei pernambucana. E eu estava lendo essa lei e eu vi sobre a defesa do aluno indígena, que o aluno deve ter os seus costumes, a sua língua, a sua forma de aprender preservada. Como é que está sendo isso aqui na aldeia dos Funiô, que é ainda quem tem uma língua mãe, porque as outras tribos de Pernambuco já não falam mais as línguas mães.
Então, como é que está sendo a questão da educação aqui? A questão da educação, ela não está realmente 100% atingindo o objetivo da comunidade, mas nós estamos buscando uma forma de fazer um trabalho de conscientização maior com os educadores e com os pais dos alunos, porque esse momento que nós estamos passando agora, na abertura do Ouricuri, faz parte justamente da resistência da nossa língua. Se o nosso idioma não existisse, isso também, esse encontro não existia mais, porque ele é movido através da nossa língua. E as escolas precisam mais apoio para que a gente possa existir, porque aparentemente nós estamos fortes, mas com a imposição de outra educação nós podemos perder a nossa língua. Apenas uma escola para trabalhar, para fazer esse trabalho, nós precisamos formar professores conscientes, capacitados para fazer esse trabalho. Como fui eu que criei a Escola da Língua, FUNIO daqui de Águas Belas, criei o sistema de escrita e fundei a escola aqui em Águas Belas, porque quando eu era criança, os antepassados, os sábios daqui da aldeia, diziam que nós só podíamos existir se a nossa língua existisse. E isso me preocupou bastante e eu venho há 40 anos tentando fazer esse trabalho. Agora eu solicito pessoalmente ao governo e a outras instituições, pessoas amigas, que nos incentive a criar mais professores, buscar uma forma mais importante, mais franca para fazer o trabalho da língua aqui. Professora, pois não. Eu queria agradecer a Paulo Perazzo, que é uma pessoa que está de frente à educação do povo FUNIO. Eu tenho certeza que ele está designado a nos ajudar a fazer o trabalho da língua, porque tem muita gente que pensa em fazer o trabalho da língua junto com a gente, mas ele não tem a consciência de como fazer o trabalho. De repente vem impor um sistema que atinge a educação do branco. Então nossos alunos já assistem aula de matérias curriculares em outras escolas, mas a escola da língua Iatê, ela tem que ser exclusiva. E eu descobri pessoalmente e venho observando que Paulo Perazzo é um amigo dos índios. Eu senti dentro de mim que ele tem uma sensibilidade imensa em nos ajudar a fazer o trabalho. Eu acredito muito que com ele eu vou fazer um trabalho, nós vamos fazer um trabalho, a aldeia FUNIO vai estar de frente com a nossa língua escrita em vídeo através da ajuda de Paulo Perazzo, que é um grande amigo da comunidade. Em pouco tempo ele formou realmente, porque não é apenas agora que ele está sendo nosso amigo. Eu acho que há 100 ou 200 anos atrás ele já era. É bondade de Marilene, mas eu vou lhe dizer uma coisa, é muito importante que os resquícios do Brasil indígena que sobraram, eles ainda sejam preservados. Do contrário, a gente só vai conhecer os índios das histórias dos livros de histórias dos brancos, como eram os índios. Então, a gente tem que preservar essa cultura milenar, essa cultura que vem bem antes do Brasil existir como nós o conhecemos hoje. Então a gente não pode perder a oportunidade de, neste momento, de transformações, fazer com que isso aconteça. Até porque, Marilene, já dizia Euclides da Cunha nos Sertões, que normalmente o choque de civilizações, as civilizações tendem a absorver umas às outras e aí formar um todo homogêneo. Não é bom para o Brasil. O Brasil tem que ter a sua identidade tripartida, como sempre foi. A gente, apesar de ser homogêneo, a gente tem também que sempre preservar os costumes. A gente não pode se americanizar, a gente não pode fazer com que tudo seja um homogêneo, que ninguém saiba exatamente o que é. Então a gente tem que saber que isso é importante e o momento de cuidar é agora. Professora, um prazer enorme lhe ver, e a gente agora vai continuar o passeio pelo Ouricuri, um dia tão importante como hoje, que é o único dia que branco pode entrar. Outro dia não pode entrar branco aqui. Um grande beijo e até a próxima. Vamos agora ter o prazer de falar para o canal jurídico, o ilustre
ilustríssimo pajé da nossa tribo Funiô. Seu Cláudio, que prazer estar aqui no dia do Ouricuri, num dia tão sagrado, um dia tão importante para os índios Funiô como é hoje. Então dê em breves palavras o significado de um dia tão importante como esse. Mais perto. Agora vai ouvir. Hoje, desde 2 horas da manhã, eu estou acordado, porque hoje é a abertura da tribo Funiô, que Pajé Cláudio Pereira está funcionando com todos os religiosos, Águas Belém, não só indo. Antes de iniciar a missa, eu falei e pedi para meus irmãos brancos próximos para nós ser um corpo só. E Deus ajudaria para o ano, se Deus quiser, nessa época, para nós estar juntos com ele. E muito obrigado. Esse aí é Cláudio, pajé da tribo, falando um momento tão importante para o canal Jurídico. Vamos lá, a gente vai continuar nosso passeio. Pajé falou no início da Santa Missa, agora vamos ouvir o cacique. Enquanto a gente o aguardo está chegando aqui, ó. Ele falando que todos nós estejamos aqui juntos, pedindo a ele paz e saúde e felicidade para todos. Eu espero que todos sigam sempre, que hoje eu estava ouvindo as palavras do bispo sobre os nossos antepassados, que nos deixou essa coisa tão importante que nós precisamos continuar para que Deus nos olhe todos os momentos muito, para Deus nunca tire o olho de cima da gente. E agradecer ao meu bispo, aos vigários que estão acompanhando mais uma vez. Abraço ao nosso cacique. Vamos cantar agora, né? O Padre Zé Luiz pode nos ajudar para a gente lembrar, né? Eita, coisa boa. Vamos cantar, Bidão também. E o bispo vai cantar também. Essa aí o bispo sempre. Ya Saklane, Ya Saklane. Essa aqui é a minha avó indígena. Minha avó indígena. A gente está falando um pouquinho para o canal Jurídico, que é um canal de televisão. Dê uma mensagem em Atré para quem precisar ouvir. Diga uma mensagem bem bonita num dia espiritual como esse. Diga alguma coisa pro pessoal. Olhe pra câmera e diga. Chegue mais perto.
Nema ka flema he dole safat laite. Que de do chau kata que Pronto, agora diga essa mensagem pro pessoal em português. O que é que significa? Mais ou menos, só mais ou menos o que diz. Isso é que uma pessoa é muito boa, cá, que hoje nós estamos na nossa missa, beleza, rezando para o nosso povo, que ficam lá, e nós estamos aqui rezando, para nada acontecer com nós, não é isto? Exatamente. Rosinha, que coisa boa lhe ver de um dia de hoje aqui no Ouricuri. Alaijo, e soma de ocaide, não dei niste. Como é? Dá um beijo em Até. Yaskine, ficar legal. Pronto, então, ó, aqui, ó. Alaijo. A gente vai continuar. Amigos do canal Jurídico, eu tenho o prazer de falar agora com o Dr. Wilmer. Ele é advogado, é um dos primeiros advogados, se não o primeiro, né? Advogado Funiô. Já tem outros indígenas formados em direito atuando como advogado? Tem o Dr. Luiz Dimas, que passou na OAB atualmente, só que ele, como está exercendo um cargo de confiança no Tribunal Regional, ele não pode advogar, mas ele tem carteira. E tem a Índia Rossana, bacharel, está tentando agora bacharel. Você está falando para o canal Jurídico, é um canal só para os nossos colegas advogados, para magistrados, para promotores e para o público jurídico em geral. Então me dê uma ideia do que é ser um advogado índio, lidar com os problemas indígenas, como é a realidade da comunidade jurídica indígena, e dê uma visão, mesmo ainda que rápida, para os nossos colegas advogados. Uma decisão, uma escolha que eu tinha desde o início, eu sempre gostei da área jurídica, só que pra gente que é índio, a gente encontra uma dificuldade muito grande, a questão da dificuldade financeira como um todo e a questão da dificuldade de apoio das instituições FUNAI e outros órgãos que atuam sobre os índios, a gente não tem muito apoio para que a gente engaje na comunidade indígena, então a gente se sente um pouco existem barreiras para que a gente consiga chegar à universidade. Mas assim, tanto eu na minha área jurídica como outros colegas meus da área que fazem cursos superiores, a gente pensa muito em sair, adquirir conhecimento para a gente voltar, retornar e fazer algo dentro das nossas áreas de atuações para a nossa comunidade. É mais ou menos esse o nosso sentido de atuar dentro trazer o conhecimento que a gente adquire das universidades e aplicar de uma certa forma, procurar alguma coisa para fazer que seja em benefício da nossa comunidade. E sem contar que existe o direito do próprio povo indígena, não é? Outro dia, para você ter ideia, lá na FUNAI em Recife, eu fui procurado por uns índios, que eles pegaram uma briga, pegaram uma confusão e aí pegaram uma briga e foram às vias de fato. E aí um índio foi na delegacia e prestou queixa, aquela coisa toda. Daqui a pouco todos os outros índios ficaram verdadeiramente revoltados. Olha, a gente briga, mas nossas confusões é pra gente resolver entre a gente mesmo. Quer dizer, tem essas particularidades. A comunidade pelo menos ficou revoltada porque eles gostam de resolver. Então já existem até jurisprudências no norte do país, onde a comunidade indígena é maior, de que em alguns casos deve ser aplicado realmente o direito indígena, o direito consuetudinário, o direito dos costumes. Como é isso aqui em Pernambuco, meu amigo? Olha, eu inclusive na minha tese, que foi de monografia final de curso, eu abordei a questão do direito penal indígena. Existe uma discrepância muito grande com relação o direito penal normal brasileiro, a questão da legislação indígena, o direito penal indígena, e não existe uma concatenização disso aí. Aí fica uma indefinição, porque tem um tratamento da questão dos povos da Amazônia, Mato Grosso, esse pessoal que não está muito civilizado, não tem aculturado, não está muito aculturado. Aí tem aqui o pessoal do Nordeste, por questão histórica, que já teve contato com o branco há mais de 500 anos atrás. Aí como aplicar o direito indígena? O pessoal, um índio que comete um crime, uma
Amazonas, que não é aculturado, ele é tratado de uma forma. O índio daqui, aqui, o pessoal do Nordeste dos índios, pode ser tratado da mesma forma. Então isso está muito solto dentro da legislação e não existe. O que é que se leva em consideração? O Código Penal, o que é que se leva em consideração? A lei indígena que trata a parte penal, ou a lei indígena que trata a parte penal é para cuidar só daquele pessoal que não é aculturado. E a gente aqui é tratado dessa forma. Existe essa questão também da comunidade aqui, porque tem a questão dentro da FUNAI, tem um grupo, que são os procuradores da FUNAI, que atuam. Ultimamente, alguns anos atrás, a Procuradoria teve uma reformulação e foi indicado para eles que eles iam atuar apenas na questão fundiária das terras. A questão civil e penal e outras, trabalhistas, algumas coisas desse jeito, os índios iam procurar advogados particulares. Aí depois, alguns índios tiveram algum problema relacionado a essas áreas, aí eles vinham, atuavam para um, não atuavam para outros. E aí gerava-se problema. E gerava-se problema. Então, até agora, sim, aí nós que somos particulares, eu como advogado particular, eu fico aqui até um pouco. Às vezes chegam questões de terra, aí eu não sei se eu advogo aquela questão, ou se não, se eu estou entrando na competência dos advogados, dos procuradores da FUNAI, aí eles vão lá e dizem que os advogados não têm tempo porque está viajando, está ali quase que não encontra ele lá para atuar, porque assim, aí uma regra que eu vi do trabalho do pessoal da FUNAI é o seguinte: se existe uma causa, uma questão comunitária, os advogados são indicados para resolver aquela questão. Se um índio chega individualmente para resolver um caso seu, pouco provavelmente ele vai ser atendido. Então, a essas pessoas que têm os seus problemas individuais, como se resolve? O advogado particular pode entrar na competência dos procuradores da FUNAI, aí fica essa questão solta. Algumas pessoas estão procurando questões particulares. Atualmente eu tenho um caso que é com relação a essa BR-423. Sim. Que essa BR-423 que nós estamos, o pessoal, os proprietários, eles procuraram eu e um colega meu que sou sócio para a gente ver essa questão da indenização com relação a essa BR que passou aqui. Nós procuramos alguns índios mais antigos para saber na época o que é que foi, se eles receberam alguma coisa, indenização, alguma coisa. Eles disseram, não houve nenhuma compensação. Eles disseram que iam fazer barragens, benfeitorias, e não fizeram. O que fizeram foi retirar o material para fazer a pista, e no local que ficou o material ali disseram que era um barreiro. E nisso ficou a FUNAI, não sei qual foi o relacionamento, nós já procuramos saber da FUNAI qual foi a troca que houve entre o DNR na época e a FUNAI, e eles não indicaram nada, não disseram que ia nada. Então o pessoal agora está querendo os seus direitos, porque que a BR passa e tem as suas margens, tem um determinado espaço também que é acomodado pela BR, e o pessoal perderam de suas terras todo aquele espaço e a área que ficou improdutiva. Já faz quantos anos isso? 78 para cá. 78, então 30 anos aproximadamente, né? Essas questões, eles sempre dizem o seguinte: não, ao invés de indenização a gente vai construir barreiros. E esses barreiros eles vão abastecer de água a população. Só que acontece o seguinte: isso gera mil problemas. Até porque muitas vezes a pessoa tem uma propriedade particular e os barreiros construídos nas margens das rodovias, eles são de uso público. Então, causa problemas terríveis. Até porque você tem uma propriedade privada, tem um pequeno barreiro para abastecer seu consumo próprio do seu gado, e aí começa a fazer parte do uso comum, e isso gera cada briga danada, porque vem gente tirar de água, caminhão de água, de pipa, não sei o que, e gera problemas. E muitas vezes esses barreiros, a quantidade de horas trabalhadas em cima desses barreiros, de trator, de tudo, ela é insignificante perante a obra, a terra que foi perdida, né? E até a questão, por quê? Porque como a região aqui é sertão, o pessoal ainda que planta, que cria, infelizmente, porque aqui a vegetação é pouca, e é preciso, para criar uma certa quantidade de animais, é preciso de grandes áreas de terra. E esse pessoal perderam muito, no que a pista passa, eles perderam muito de sua parte, de sua terra. Aquilo ali ele não utiliza. Aí o que disseram na época que iriam fazer benfeitorias, um melhoramento de cercas, vão criar barragens e essas questões. Mas não houve melhoramento de cerca, não houve criação de barragem. Poucos barreiros que houve foi justamente no local onde é que eles retiraram o material de lá para construir a pista. E aquele buraco que ficou no local foi que
denominado. Ou seja, quase uma verdadeira enganação, a verdade é essa. Wilmer, me diga uma coisa, e royalties? Eu ouvi falar que os índios recebem alguns royalties por causa da energia que passa e aquela coisa toda. É verdade isso ou não é? Como é que funciona? Houve um acordo entre a CHESF e a comunidade indígena. Eu não participei desse acordo, quem fez o acordo foi a comunidade indígena, a FUNAI e os procuradores da FUNAI. Desse acordo, os índios receberam uma indenização de 3 milhões de reais. 2 milhões e meio de reais ficaram para os proprietários das terras onde a gente passam dentro e meio milhão de reais ficou para ser distribuído para a comunidade. Não posso dizer com certeza porque eu ouvi falar que dentro desse termo de acordo, essa indenização equivale até o ano de 2015. Em 2015 vai haver uma nova negociação e os valores vão ser acordados entre as partes. Wilmer, para terminar a nossa entrevista para o canal jurídico, me responda uma coisa. Quanto ao direito penal indígena, quando algum índio comete um crime, há a punição, logicamente, da legislação penal brasileira e deve haver também, ainda que uma quantidade menor, algum tipo de punição até pela própria tribo ou não. Porque seria uma dupla punição, mas às vezes a pessoa pertence a dois mundos realmente, ao mundo dos brancos e ao mundo dos índios. E aí é tratada alguma coisa dessa maneira ou não? O maior rechaçamento que existe aqui dentro da comunidade é com relação ao convívio. Muda-se muito, principalmente no fator religioso. Uma das coisas que faz com que um índio às vezes pense 2 ou 3 vezes antes de cometer um delito, principalmente uma morte, é porque ele não vai passar a sua frequência aqui no ritual. Ele não pode vir mais. Não pode vir. E até se ele chegar aqui, ele não vai conseguir encontrar um ambiente aqui. Porque ele não vai conseguir participar dos atos, dos eventos religiosos. Ele vai ficar um pouco escanteado. Na verdade, no passado do Brasil, a religião funcionou como uma forma de se diminuir a violência, porque a pessoa poderia ser excomungada, poderia receber um carão do padre, do pastor. Hoje em dia a gente vê isso nas igrejas evangélicas, porque as pessoas evitam para não perder aquela interação, mas você veja como a questão religião é fundamental para a pacificação, para a boa convivência das sociedades. Porque assim, a nossa religião é feita de uma religião espírita. Se a religião espírita ela precisa de pureza espiritual, pureza do ser humano para poder participar desse período aqui, participar dos eventos. Então, é tanto que tem dois fatores que faz com que o índio não consiga participar integralmente da religião. A questão bebida alcoólica é proibido, relação sexual é proibida. E, então, um crime suja mais o espírito daquela pessoa para a comunidade de que até a bebida alcoólica é relação sexual. Aquela pessoa é uma pessoa que não está digna espiritualmente, que consegue cometer um crime, não está digna espiritualmente para participar de um local, de um evento religioso onde precisa de pureza. Então isso faz com que aquela pessoa fique escanteada, às vezes pensa muito bem. Aconteceu, infelizmente, há alguns anos atrás, aconteceu um crime aqui bárbaro dentro da comunidade entre índios e índios. Aqui no próprio Auricuri? Aqui não, aqui na aldeia. Hoje no final de uma festa houve um troca de tiros e tal, e morreu, inclusive 2 índios morreram, foram assassinados por outros 2 índios. Eles foram até para julgamento na direito penal e foram absolvidos. Mas na comunidade não, né? Na comunidade pelo menos houve uma... Não, na comunidade aí foram absolvidos eles. Só que eles não tiveram que ir embora, hoje ninguém sabe onde é que ele anda. Eles ainda chegaram a vir um dia aqui por Icuri, mas não tinha condições de... Não consegue haver uma integração mais daquele indivíduo mais com os anseios, preceitos que a gente cultua aqui dentro do nosso Licurê. Eles tiveram que ir embora, hoje não sei se está em São Paulo, que eles nunca mais vieram. Até a própria família dele, pais, irmãos, se mudaram para Paula. Olha que preço alto que essas pessoas pagaram. Pagaram alto, mas devem estar pensando hoje em dia quanto perderam. A nossa sociedade, a sociedade branca que eu quero dizer que a gente não existe branco no Brasil. Nós somos multiétnicos, mas pelo menos é como se chama aqui. Os não índios são chamados de branco. Precisaria realmente de mais controle social, porque nem tudo se controla pela lei. Controle social através da crítica, através da vergonha, através da rejeição da própria sociedade,
muitas vezes é um inibidor muito mais forte do que a pena propriamente dita. Você ser afastado, você sofrer como se falava na Grécia, um ostracismo por causa de um hábito que você cometeu. Isso causa um temor interior que as pessoas se controlam mais, né, Wilmer? Eu acho que sim, até porque assim, quando se prende, se coloca lá dentro de uma cela, aquela pessoa, não, eu vou pagar aquilo ali. Mas quando eu voltar, a comunidade vai me acolher. E aqui não, aqui ele sente logo a rejeição da própria comunidade. Então, a pessoa sabe que o único canto que ele poderia ir, ele não vai mais... Não tem mais ter guarida, né? Não vai ter mais guarida ali. Então, aí ele fica perdido. Então, o índio, ele normalmente, antes de cometer um ato, principalmente crime delituoso, um homicídio, ele pensa muito assim, meu uricuri, minha comunidade, como é que eu vou ficar, minha família, até há um certo preconceito, até com relação aos próprios familiares daquela pessoa. Fica aquele clima, até os próprios familiares carregam a carga de preconceito dos próprios familiares faz isso. Aí isso que acontece, eles pensam duas vezes, muitas vezes evita-se crimes. Por causa simplesmente do temor reverencial das outras pessoas que são superiores, família, amigos, etc. Doutor Wilmer, um prazer enorme, prazer em conversar com um advogado índio que honra muito a comunidade por trazer a área jurídica, por trazer as leis a pessoas que precisam tanto. Parabéns, você Obrigado. faz orgulho para a comunidade jurídica, para a comunidade dos advogados. Vamos continuar nosso passeio agora. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra não só me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de bordão na janela. Essa é a imagem do Brasil. Pelo menos é uma imagem que já não é tão comum. Um lugar sem energia elétrica, com 2.000 casas, sem nenhuma televisão, sem nenhuma rede de comunicação, não pega celular, não tem televisão, não tem rádio, não tem